de pensar sobre o mundo como ficava na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles Souza e hoje estou aqui com o Alessandro Machado. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Charles? Tudo bem, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Então, o tema de hoje é assistência desde a juventude. Tema muito importante até para desmistificar alguns vieses que a própria sociedade acaba tendo muitas vezes, mais individualista, né? E compreender por que é importante começar a ajudar outras pessoas, né? Então eu vou começar lendo o mini currículo do Alessandro. Ele tem 44 anos, é natural de Crixás, em Goiás, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é médico, voluntário da Conscienciologia desde 1995 e voluntário da Sinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, desde 2006. Isso. É isso. Então, beleza. Então, para começar, Alessandro, eu gostaria que você falasse para nós, você já tem algumas pesquisas sobre assistência, né? Eu gostaria de saber a motivação pessoal sua para escrever, para pesquisar sobre esse tema. Bom, olá pessoal. Então, assistência sempre foi uma temática que me chamou a atenção muito desde cedo, né? Acho que antes até de eu fazer os primeiros cursos de Conscienciologia, né? Muito pelo meu jeito de ser, eu sempre tive uma conexão de interação com as pessoas, do ponto de vista não só de conversar, mas muito mais de observar. Nunca fui uma pessoa muito comunicativa na infância, na adolescência, mas eu sempre tive uma questão de querer entender como as pessoas funcionavam, né? Olhar para as pessoas e entender os seus comportamentos, o seu modo de ser. Então, isso sempre foi algo muito natural para mim, né? E aí, dentro desse processo, quando eu comecei a fazer os cursos de Conscienciologia, quando eu comecei a ter as primeiras experiências parapsíquicas, comecei a ter algumas recuperações de cons, experiências fora do corpo, isso começou a ganhar um sentido diferente, mais amplo em relação ao tema, né? Da interassistencialidade. Bacana. E você considera que desde cedo você sempre buscou ser essa consciência mais assistencial? Eu acho que é um processo é uma construção, né? Um desenvolvimento, né? Desse atributo, né? É um processo de desenvolvimento e continua em desenvolvimento, né? Eu acho que existiam naturalmente trafores relacionados a isso, mas é um processo de desenvolvimento, porque assim, uma coisa é, por exemplo, o trafor da empatia, né? Que era algo que já era um processo mais natural, né? Agora, existem outras questões sobre a interassistencialidade que vão além da empatia, né? Principalmente a interassistencialidade tarística, né? Que é o foco, digamos assim, prioritário do ponto de vista evolutivo, exige outros atributos, como a criticidade, né? Como o desenvolvimento parapsíquico, né? Como um processo de ter um pouco maior de cosmovisão, desenvolvimento do discernimento, né? Sim. A capacidade de fazer conscienciometria. Então, são aspectos que são também necessários da pessoa começar ir entendendo, compreendendo esses temas de uma maneira tanto teórica, mas teática principalmente, que isso vai aos poucos qualificando a interassistencialidade. Muito bom. E até foi interessante que você comentou, né, do termo tarístico, né, que vem de tares, talvez para quem não esteja muito familiarizado com esses temas, né, esses dois termos-chave de abordar quando a gente fala de assistência, né, que é a TACOM e a TARES. Você poderia comentar brevemente a definição de TACOM e de TARES? Perfeito. Assim, a TACOM é a tarefa da consolação, né? Que basicamente é a assistência que é mais assim conhecida de um modo geral pelas pessoas, que é você acolher quem está precisando de alguma coisa, você dar o que a pessoa precisa, principalmente no sentido de você remediar os problemas, né? Até certo ponto, né? Então, por isso que vem de consolar, né? Que você um pouco... Se a pessoa está sofrendo, você passa panos quentes. Se a pessoa está precisando de alimento, você dá alimentos, né? Mas é diferente quando a gente fala da TARES, que é um tipo de
a tarefa, né, do esclarecimento, um tipo de assistência mais específica, na qual a gente procura ajudar a pessoa a entender melhor o que está acontecendo com ela, né? Então, é um processo da pessoa começar a ter um maior nível de conhecimento sobre a sua própria realidade consciencial, né? E essa ampliação do conhecimento da realidade consciencial vai permitir que ela consiga compreender melhor os motivos, as causas, o que está envolvido no contexto daquela situação que ela não está no seu melhor modo de funcionamento, né? A gente pode entender assim como de uma maneira mais objetiva, né? Então, ou mesmo a pessoa está aparentemente funcionando normal, mas existem algumas disfuncionalidades no comportamento que são às vezes sutis, mas que isso acaba gerando um conjunto de efeitos de autoconflitos para a pessoa, né? Então, a tarefa do esclarecimento é um instrumento ele serve para isso, para você começar a ajudar a pessoa a encontrar essas incoerências, essas disfuncionalidades, e ela conseguir encontrar soluções a partir de si própria, né? E a partir do processo da expansão do entendimento da sua própria realidade consciencial, né? Entender a sua realidade como um aspecto que ele é dentro de um contexto multi-existencial, né? Ou seja, a pessoa começar a entender que a vida humana é um período, é um pedaço da sua manifestação consciencial, né? Então, essa compreensão, não só teórica, mas eu acho que é o principal efeito, né? Na verdade, a gente precisa ter uma compreensão de tudo que a gente entende do ponto de vista vivencial, né? Do ponto de vista teático. Muito bom. Ótimas definições. É interessante porque a TARES, por mais que possa gerar um desconforto maior, ela é quem vai propiciar mais a evolução pessoal, né, da consciência, que acaba às vezes tendo esse esclarecimento, né, contato com isso. Isso vai motivar mais ela, se ela compreender, às vezes, as deficiências dela, a querer buscar um processo evolutivo mais qualificado. É interessante que também a gente usa uma metáfora dentro da Conscienciologia de que você dá o peixe para a pessoa e a TARES você ensina a pessoa a pescar, né? Exatamente. Então isso é bem interessante. Então agora, uma pergunta assim, geral, na sua visão, por que é importante fazer assistência? Porque, que nem eu comentei no começo, né, tem muitas pessoas que têm um viés um pouco mais individualista, hoje ainda na sociedade, né, do tipo, você não pode confiar em ninguém, você tem que assistir só você mesmo, né, porque você é dono de si. E eu queria saber, então, por que é importante fazer assistência? Qual que é a importância de olhar mais para esse coletivo? Perfeito. Assim, primeiro, quando a gente começa a entender um pouco mais a dinâmica da evolução, né? A gente fala na evolução das consciências, né? Ou seja, cada um de nós, dentro do seu processo de autossuperações, né? E esse nosso processo de desenvolvimento, ele é intrinsecamente conectado com convivência, com o relacionamento com as pessoas, né? Então, a base da nossa manifestação, ela inclui a interação, né? Então, a interassistência começa pelo processo de você qualificar as inter-relações. Só por isso você já começa a entender um dos efeitos, né, e benefícios da interassistencialidade, né? Só que isso vai além, porque assim, um dos movimentos essenciais que faz parte do processo evolutivo é justamente a gente sair dessa condição de individualismo, de egocentrismo, né, para um movimento mais altruísta, ou de você conseguir sair apenas de você, né? Então, quando você entende a interessencialidade sobre uma lógica de um movimento, de você começar a tirar o olhar sobre o seu próprio umbigo e começar a olhar para outras pessoas, isso começa a ampliar a forma que você compreende as inter-relações, né? Então, e isso também, ao mesmo tempo, é interessante porque, assim, evolução é um movimento, né, centrífugo e centrípeto, né, ao mesmo tempo, né? Porque centrífugo porque a base das soluções dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, as questões que a gente precisa superar do ponto de vista até de desenvolvimento de habilidades,
ele é eminentemente responsabilidade individual. Uhum. Então, é necessário um movimento centrífugo, Sim, de dentro né? para fora. Né? De você começar a olhar para você. Não, no caso é mais centrípeto, né? Essa primeira parte, né? De Sim. você, de fato, você começar a concentrar em você. Que aí isso às vezes parece um movimento individualista, Uhum. né? Só que a lógica da evolução, aí dentro até da proposta da conscienciologia, você precisa fazer esse movimento mais centrípeto para você entender melhor você, até para Uhum. você entender os seus talentos, como eu comentei inicialmente. Você precisa entender quais são os seus traços força, né? Seus trafores. Uhum. Aquilo que você já consegue fazer com mais dinamicidade, com mais facilidade. Porque são justamente esses elementos que vão dar para você as diretrizes da melhor forma sua de manifestação. Uhum. E a partir dessa sua melhor forma de manifestação, você vai conseguir interagir com outras pessoas com uma melhor qualidade. Sim. E essa interação com melhor qualidade gera o efeito de você ampliar a visão sobre como as consciências funcionam. Porque Uhum. você vai perceber que outras pessoas são diferentes de você. Uhum. Outras pessoas têm talentos diferentes dos seus. Têm dificuldades diferentes das suas. E isso ajuda você a voltar novamente para você, Uhum. né? E perceber e olhar para as suas dificuldades com outros elementos. Sim. Né? Então, é um processo de troca. Ao mesmo tempo que você, na interação, você contribui com o que você tem de melhor para ajudar a expandir a compreensão e a cognição do outro, existe um movimento reverso, Uhum. que é você, a partir dessa interação, você observa, você entra em contato com formas de funcionamento e manifestação que antes você nem sabia que poderia existir ou ser daquela forma. Sim. Então, isso cria um movimento de sinergismo, né? Uhum. Que vai acelerando, né? Digamos assim, o desenvolvimento intraconsciencial. Uhum. Né? Você, a partir dessa ampliação das inter-relações. Isso é um ponto. Né? Outro aspecto é que quando a gente olha para o processo, digamos assim, histórico, holobiográfico, a partir do prisma, a gente entender que a gente tem um conjunto de vidas anteriores e que isso aconteceu em grupo, Uhum. né? Muitas vezes essas relações em grupo, elas nem sempre acabam gerando alguns traumas, alguns tipos de relações disfuncionais, né? Então, toda a vida humana também é uma oportunidade de reconstrução, Uhum. né? Reconstrução de você com você mesmo, você procurar ter uma melhor forma de manifestação, a sua melhor versão e mudar essa versão, Uhum. né? Ampliar, fazer um upgrade, né? das suas potencialidades e ao mesmo tempo de você mexer nessa engrenagem dessas inter-relações de vidas anteriores a partir das novas conexões que são feitas. Então, Uhum. você também tem um processo de você ir desfazendo o que a gente chama, até certo ponto, de interprisões grupocármicas ou de você ir desfazendo, digamos assim, traumas das inter-relações de vidas anteriores. Uhum. Né? Então, a interassistência ela vai mexendo nessas engrenagens, né? Nas Sim. engrenagens intraconscienciais e nas engrenagens interconscienciais. Uhum. E é um movimento, né, centrípeto da pessoa com ela mesma e, ao mesmo tempo, centrífugo, quando ela sai para fora. E isso tem um efeito reverso para a intraconsciencialidade, né? Então, assim, isso mais ou menos é a lógica do processo da interassistência e o efeito disso ao longo da evolução, obviamente, leva a superações de dificuldades, né? A pessoa consegue fazer upgrades da sua forma de manifestação, Uhum. né? E desenvolvendo novos talentos, né? A partir das necessidades, por exemplo. Sim. A gente tem estímulos para a gente encontrar novas soluções, né? Então, se a pessoa tem alguma dificuldade de comunicação, é natural que ela, para conseguir interagir melhor, ela vai ter que entender os motivos dessa dificuldade de comunicação. Se tem algum trauma, Uhum. se ela é tímida, o motivo da timidez.
E essa necessidade estimula, serve também como estímulo de autodesenvolvimento. Sim, e aí vai ampliando aos poucos a autocognição, né? Como é que ela funciona, como é que o mundo ao redor dela funciona. Exatamente. Bacana. E interessante que você falou bastante sobre inter-relações, né? Porque é sempre um processo de troca, assim, que nem você comentou. Então, o mais assertivo eu penso que é falar interassistência, né? Sempre porque é um Exatamente. processo interpessoal. Bacana. E agora eu trago para um contexto mais de juventude realmente. Qual que é o impacto de começar a realizar assistência desde a juventude e não esperar, por exemplo, 40, 50 anos lá para frente para começar a pensar nisso? É engraçado você falar sobre isso, porque isso eu estava pensando sobre isso aos últimos meses, né? Uhum. Que é o efeito da Invex, Aham. né? O efeito da Invex é dentro dessa lógica da interessencialidade, né? Uhum. Que é você começar a criar um conjunto de sinapses, de estrutura, de modo de funcionamento, que isso vai tendo um reforço, né? Com o passar dos anos, Uhum. né? E esse processo do reforço vai criando uma estrutura que ela cria um processo de defesa, como se fosse um escudo. A gente fala um pouco de defesa energética, né? Sim. Mas existe um pouco dessa defesa, assim, de uma forma de, digamos assim, de funcionamento ou de pensamento, né? De entendimento sobre a evolução, sobre as interações diferentes, Uhum. né? E isso, logicamente, se a pessoa começa desde cedo, tem um olhar muito voltado para si, no sentido de você identificar de uma maneira mais clara seus talentos, suas dificuldades, desenvolver autocrítica, né? Ter processos de reflexão, né? De análise dos fatos que estão envolvidos com a manifestação individual, Uhum. ter uma criticidade sobre isso. Isso, por um lado, você vai aumentando o que a gente chama de autoconfiança, Uhum. né? E essa autoconfiança vai, ao mesmo tempo, tendo um efeito de a pessoa conseguir assumir desafios maiores ao longo do tempo, Sim. né? Isso para o lado intraconsciencial, né? E o efeito da pessoa começar, principalmente, a trabalhar a interassistência dentro dessa lógica da tarefa do esclarecimento, que exige da pessoa, do assistente, né? Um maior nível de reflexão, um maior nível de análise, um maior nível de criticidade, um maior nível de perspicácia, a necessidade de colocar variáveis parapsíquicas na sua atuação. Então, isso ajuda, né, ou contribui para uma qualificação e um desenvolvimento de uma capacidade diferente, Uhum. né? Então, o efeito disso com o passar do tempo para a pessoa, né, vai além dos resultados, digamos assim, da qualificação das interrelações que eu comentei Sim. anteriormente. Uhum. Porque isso começa a se repercutir nos grupos, né? Que uma coisa são as interrelações interpessoais. Uhum. Outra coisa é o efeito da presença da pessoa em determinados grupos. Uhum. Então, a própria presença da pessoa em determinados ambientes já começa a ter efeito nas pessoas, né? Que aí o efeito da teática, da verbação, que se Uhum. transparece das energias, Sim. a presença da pessoa, o modo da pessoa pensar, o modo dela resolver os problemas, o modo dela interagir com as pessoas, isso gera por si só, um efeito nas pessoas positivo, Uhum. né? As pessoas começam de alguma forma a perceber aquele jeito, aquela forma de manifestação diferente, e aquilo gera impacto nas pessoas no sentido de tentar fazer diferente, ver a pessoa como referência, né? Sim. Então você tem um efeito também na qualificação das interrelações grupais, né? Sim, bem isso. A gente até percebe, né? Aqui dentro do voluntariado ou mesmo na sociedade, quando a gente está em algum grupo em que você sente, né? Quando uma pessoa às vezes está num grau maior de serenidade, de autocontrole, e você percebe se ela tem uma intenção mais assistencial, como é que isso reverbera, né? Exatamente. É E bem acho essa questão. tem um outro efeito que eu acho que, para concluir assim, que é uma espécie de uma prevenção, uma profilaxia, né?
dentro da lógica assim, da profilaxia da pessoa passar por regressismos, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa tem momentos que a pessoa se desenvolve, mas aquilo não cria muitas raízes, não se estrutura muito. É como você pensar assim, a construção do edifício, né? Quando você começa desde cedo construindo fundações fortes, né? Dentro da engenharia, né? Usando bastante ferro de qualidade, né? Uhum. Argamassa, cimento, né? Sim. Bem estruturado. Você começa a construir isso. Ao longo dos anos, essa estrutura, né? Vai ser capaz de resistir mais às pressões contrárias, Uhum. né? E essa capacidade de resistência, ela digamos assim, adicionada como um efeito, isso tem uma relação direta com a interassistencialidade, né? Sim. Porque se a pessoa faz o processo de desenvolvimento consciencial muito centrado em si, no egocentrismo, ou seja, sempre preocupado com a melhoria dos meus talentos, com o meu desenvolvimento consciencial, né? Isso vai e tem até certo ponto um teto, Uhum. né? Porque para a gente expandir a compreensão sobre nós mesmos, essa expansão vem a partir dessa observação de outras pessoas, como outras pessoas funcionam. É verdade. Então, se você faz essa interação com outras pessoas com o olhar de preocupar ou tentar entender como a pessoa funciona e como eu posso ajudar essa pessoa, isso amplia as trocas. Uhum. Porque a pessoa que tá envolvida na interassistência acaba se abrindo mais de alguma forma. Sim. Então, essa troca, ela cria um canal, né, digamos assim, de fluxo de saída e de recebimento que é mais intenso. Uhum. E aí justamente essas trocas mais intensas, mais qualificadas, vai reforçando a estrutura desse edifício, né, que vai ser assentada no processo da autocognição. Uhum. Né? Vai ampliando a autocognição do indivíduo, vai ampliando a compreensão que a pessoa tem sobre ela mesma e vai ampliando a compreensão que ela tem sobre a própria evolução. Sim. Né? E aí esse edifício vai ficando cada vez mais forte. Uhum. Ele vai sendo capaz de sustentar, né, fluxos contrários cada vez maiores. Uhum. Esse edifício vai sendo capaz de lidar com processos de interassistência, de desassédio de pessoas, de grupos, né? Aí isso pode se ampliar para processos de instituições, que isso aí está na base do que a gente chama de desenvolvimento do epicentrismo, né? Sim. Né? Que epicentrismo consciencial já é uma condição de interassistência que a pessoa tem essa estrutura e esse edifício mais solidificado, Uhum. que ele é capaz de lidar com problemas, com situações maiores, tanto do ponto de vista intrafísico, mas principalmente do ponto de vista multidimensional. Uhum. Né? Quando a gente coloca nisso variáveis como a tarefa a energética pessoal, a TENEPS, né? Que a pessoa começa a fazer assistência a consciências extrafísicas a partir da sua doação de energia, que começa a participar de processos de equipes, né, de interassistencialidade na dimensão extrafísica também. Uhum. Muito bom. Foi uma ótima panorâmica. E até, às vezes, para quem está assistindo pela primeira vez, né, este vídeo aqui da Conscienciologia, interessante falar que todas as ideias que a gente discute aqui, que a gente pesquisa na Conscienciologia, são pautadas no paradigma consciencial, né? E aí ele tem uma série de bases, e uma delas é a multidimensionalidade, né? Que nem está sendo comentado aqui, de existir múltiplas existências. Então, além dessa dimensão intrafísica, né? Da matéria e do nosso corpo físico. Então, a gente consegue se manifestar através de projeções e outros fenômenos na dimensão extrafísica, né? Interagir com outras consciências, que aí, às vezes são mais avançadas, às vezes estão necessitando de uma assistência. E aí a TENEPS é um exemplo de como a gente pode assistir essas consciências extrafisicamente, né? Exatamente. Eu acho que assim, uma outra questão, até para a gente falar assim, até antes da TENEPS, né? A questão que está na base quando a gente fala da TARES, né? A atividade docente, né? Sim. A pessoa começar a dar aula sobre o quê? Dar aula sobre esse processo da sua cognição, Uhum. da sua cognição evolutiva, né?
E aí, logicamente, assim, a conscienciologia, a infecciologia, elas são conscienciologia como ciência, a infecciologia como uma especialidade da conscienciologia, né? Ela tem um conjunto de ideias, de princípios, de teorias que permite a gente entender um pouco mais sobre a realidade consciencial do ponto de vista teórico, Uhum. né? E à medida que a pessoa começa a colocar em prática essas teorias, aplicar as técnicas, né, de desenvolvimento, desenvolvimento do domínio das energias, começar a desenvolver o parapsiquismo, começar a entender melhor as suas emoções, começar a entender melhor a sua forma de raciocínio, desenvolver a criticidade, e você começa a transpor isso para o processo de ensinar sobre como desenvolver isso a partir de atividade docente. Esse é digamos assim, um laboratório, né, Uhum. interassistencial que amplia muito a compreensão, né, da interassistência a partir da vivência, Sim. né? Porque a maior compreensão que a gente vai ter sobre qualquer tema, se a gente está pensando um tema que tem a ver com a consciência, né, dentro da lógica da conscienciologia, ele vai acontecer a partir do momento que você começa a ter aplicações, você começa a vivenciar aquilo, você começa Sim. a ter algum nível de teática, né? Conhece a teoria, coloca aquilo em prática, você vê os efeitos daquela teoria em você, você começa a ver os efeitos daquela teoria na manifestação de outra pessoa, Uhum. e isso você vai ampliando a sua cognição, Sim. né? E o laboratório da docência, ele é um laboratório muito rico nesse sentido, né? Uhum. De expansão, né? E se a pessoa fica fazendo a autopesquisa ou concentrada muito só em si, ou muito só nas relações interpessoais, isso expande pouco a compreensão. Então a gente precisa buscar atividades maiores do que essa. Uhum. Né? Então, docência é uma, eu falei da TENEPS também é outra, né? Sim. A atividade de voluntariado também é um outro laboratório também nesse sentido. Uhum. Né? Ah, bacana. Até ia perguntar sobre algumas ferramentas, digamos assim, que podem ser utilizadas, né? Tanto pelo aplicante da Invex ou em geral, pela pessoa que quer buscar esse processo mais assistencial que ele poderia utilizar. Você já comentou algumas. Eu gostaria de trazer na sua casuística, né? Entrando mais no seu processo mesmo de desenvolvimento da assistência. Como é que iniciou esse processo de desenvolvimento? E também eu já gostaria de perguntar se o voluntariado auxiliou nesse processo. Sim, o voluntariado auxiliou, mas eu acho assim, tem um ponto que eu acho que é um diferencial para o inversor existencial, né? O Greenvex, Uhum. né? O grupo de inversores existenciais, ele é um laboratório essencial, né, para esse desenvolvimento, porque é um laboratório no qual você vai justamente viver um pouco do que eu estava falando anteriormente. Você já tem um conjunto de teorias que você sabe, algumas vivências que você tem, algumas experiências que você já teve, algumas ideias inatas que estão muito claras para você, né? Só que é só você. Uhum. E quando você tem o no Greenvex, outras pessoas dentro da mesma condição, no mesmo momento de vida que você vai ampliar o entendimento sobre você mesmo. Uhum. Porque você vai ver que as pessoas ali do Greenvex também têm algumas dúvidas semelhantes, têm umas facilidades semelhantes, e você tem oportunidades de potencializar esse desenvolvimento mais precoce da cognição sobre si, do entendimento da interassistência, porque o próprio, digamos assim, um dos efeitos, né, o Greenvex, ele é um grupo de pesquisa, né? Pesquisa em infecciologia. Sim. Então, os inversores vão procurar estudar um tema, desenvolver um projeto, né? Todos voltados para ele compreender melhor aspectos relacionados à infecciologia. Só que para o desenvolvimento de um projeto, para o desenvolvimento de uma pesquisa, existe o processo da convivência. Sim. Então, vai existir posições diferentes, vão ter posições contrárias, e existe ali um ambiente de desenvolvimento de autocrítica, de heterocrítica, né? Então, existe esse processo de trocas, só estruturado dentro de uma lógica interassistencial. Né? Porque o próprio projeto de pesquisa, ele tem quando você faz uma pesquisa, ele tem o resultado da pesquisa, por si só, vai gerar um efeito interassistencial.
Aham. Então, o projeto de pesquisa gera efeito interassistencial e o transcurso para chegar ao resultado da pesquisa também envolve um processo de interassistencialidade. Sim. Né? Então, é isso que eu chamo assim, de laboratório que potencializa, né? Cria uma potencialização do desenvolvimento intraconsciencial. Sim. Então, o Grinvex eu vejo que, no meu caso, foi um elemento bem importante. Aham. Né? É fundamental. Para mim também, inclusive, né, ainda participo de Greenvex, está sendo uma experiência única e assim é digamos, uma das possíveis portas de entrada, né, para um processo evolutivo mais qualificado, mais técnico realmente, né, falando de inversão existencial. Realmente você começa, muitas vezes, o primeiro local onde você começa a olhar mais para o coletivo, né? Sim. E obviamente vai ter uma qualificação individual também, mas sempre olhando para o viés grupal. Eu vejo uma relação muito grande, assim, muito que eu faço hoje tem muita relação com o Greenvex. Aham. Né? As primeiras, digamos assim, várias pequenas ideias, pequenas compreensões que aconteceram naquele momento foram se expandindo. Uhum. Né? Então, aquele laboratório foi um laboratório, digamos assim, que trouxe um conjunto de inputs, de ideias, de experiências que às vezes eram experiências pequenas, que a partir de uma experiência pequena você vai expandindo Uhum. aquela experiência em fóruns diferentes, situações diferentes, né? Então isso vai dando para você mais força, mais compreensão sobre a realidade evolutiva. Aham. Bacana, muito bom. E assim, você considera, enquanto aplicante da Invex, que se você não tivesse optado por aplicar a Invex, o seu processo de desenvolvimento da assistência seria diferente? É completamente diferente, completamente diferente. Uhum. Porque a Invex ela traz um processo de um conjunto de objetivos, de metas e um processo muito sério de radicalização da autoevolução. Aham. Né? Existe um processo de uma necessidade de ser mais há uma ação cosmoética, né? Uhum. Que é uma ação muito mais vinculada ou voltada para buscar a vivência sobre um ponto de vista de compreensão da realidade consciencial, sobre uma lógica extrafísica. Sim. Né? Então, assim, a Invex, sem tirando, sem a lógica extrafísica, você olha a Invex só sobre um prisma intrafísico, ela não tem sentido, né? A lógica da Invex está estruturada dentro desse processo de uma lógica evolutiva, multidimensional, Uhum. né? E multiexistencial, né? Sim. E traz esse processo de uma radicalização também da cosmoética, né? Uma radicalização da cosmoética consigo, né? Sim. Com a própria pessoa, né? De não se de cada vez mais identificar as autocorrupções, de não se permitir, né, determinados comportamentos imaturos, Uhum. não é não se permitir no sentido de se punir, mas não se permitir no sentido de assim, como eu posso mudar essa forma de funcionamento? Sim. Né? Uhum. Porque existe algo que é muito ruim, né, na juventude, e a sociedade acaba estimulando isso de alguma forma, é que a pessoa, quando jovem, é natural ou ela tem que ser imatura, que faz parte da juventude, faz parte a pessoa ser imatura. E a Invex traz um processo assim, a juventude não precisa ser imatura. Você pode antecipar sua maturidade de um modo inteligente, cosmoético, né? Sim. Porque essas imaturidades que são estimuladas no período da juventude, elas acabam tendo comprometimentos para o resto da vida da pessoa. Uhum. Né? Então, a Invex, eu vejo assim, para mim, a minha vida, sem a aplicação da técnica da Invex, seria completamente diferente. Aham. Entendi. É legal trazer esse termo radical, né? Radicalização, porque é uma radicalização, que nem você comentou, cosmoética, né? Então, sem martirização, sem sofrimento, mas ao mesmo tempo você busca ao máximo
optar, digamos, pelas escolhas mais rentáveis evolutivamente, né, o quanto antes, para você Exatamente. otimizar a evolução, se qualificar o quanto antes. Isso é a técnica da Invex, né? Muito bacana. E assim, agora eu gostaria de entrar num outro viés, digamos assim, outro parâmetro importante dentro da assistência que eu vejo que é a qualificação da intenção. Na sua visão, qual que é a importância de avaliar as próprias intenções quando você vai assistir alguém? Charles, esse é um tema, eu vejo assim, bem nevrálgico, né? Porque a intenção ou a intencionalidade, ela tá na base, direciona os resultados, Sim. né? Uhum. Que, digamos assim, se a gente pensar uma analogia, é como se você conseguir apontar, né, a bússola pela direção correta, Uhum. né? Então, quando você começa uma ação interassistencial, que a intencionalidade está muito comprometida, né, os efeitos muitas vezes vão ser negativos. Uhum. Em que sentido? Vão piorar as inter-relações, Sim. né? E aí, assim, como qualificar a intenção, né? E tem até livros sobre isso. Tem um livro da professora Alzira, Muito bom, por sinal. que ela fala, discute um pouco sobre as bases da qualificação, né, do processo da intencionalidade. Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse também, dar uma lida sobre isso. Uhum. Mas eu vou falar um pouquinho de como eu avalio e como eu procuro fazer o processo da avaliação da minha intencionalidade, da minha intenção, da minha intencionalidade, Uhum. né? Acho que a base de qualificação da intencionalidade, primeiro é você olhar para você. Em que sentido? Fazer algumas perguntas para você mesmo antes de você agir, né? Qual é o meu objetivo, né? Tenho algum ganho secundário, né? Estou pedindo alguma coisa para mim de alguma forma, Uhum. né? Quero a partir disso transparecer ou expor algo que eu julgo que eu sou bom, né? Uhum. Eu acho que são perguntas assim muito pertinentes da gente fazer, Sim. né? Estou agindo de alguma forma para acobertar alguém de alguma forma, ou alguém ou a mim mesmo, Uhum. Também. né? Então são o conjunto dessas perguntas, eu acho que são elementos bem assim, pontos iniciais para você começar a avaliar a sua intencionalidade, Uhum. né? Agora, é claro que, naturalmente, quando a gente começa a fazer algum movimento interassistencial, você não vai ter a sua intencionalidade completamente ajustada, né? Então, a gente precisa deixar isso claro. É natural que, se a pessoa não tem um nível, ainda tem um nível de autocognição em desenvolvimento, ela está ainda procurando conhecer melhor a si mesmo, natural que ela tenha algumas ações que são um pouco tortas. Uhum. Isso faz parte, né? E a gente não pode inibir as nossas ações por isso, Sim. né? Então, é natural que às vezes você faça alguma coisa. Quem às vezes é muito comum a pessoa às vezes começar, por exemplo, a dar aula muito preocupado consigo, você vai estar bem. Isso faz parte da natureza humana. E isso às vezes vai perdurar. Eu muitas vezes, ainda hoje, ainda me preocupo um pouco com isso. Estava vindo para cá e aí pensando como vai ser, né? O que eu vou falar, Uhum. o que as pessoas vão pensar, entendeu? Como é que as Sim. pessoas vão avaliar o que eu estou falando. Então, isso é natural, entende? Agora, assim, o que... então, isso é parte da nossa natureza, mas a gente sempre tem que ir cada vez mais depurando isso, Uhum. né? Fazendo esse Sim. processo de depuração. Faz sentido. Uhum. E aí eu gostaria de saber se você teria alguma casuística, você já comentou, né, desse exemplo, né? Mas se tiver alguma outra casuística em que você verificou, após a situação se desenrolar, que você fez um processo assistencial, mas às vezes por ter alguma segunda intenção, algum processo um pouquinho mais torto, digamos assim, como você comentou, a qualidade da assistência no final acabou sendo um pouco prejudicada. Não necessariamente de prejudicar outra pessoa, né? Sim. Mas de não ter uma assistência em um nível maior que poderia ter. Perfeito, eu acho que esse é um tema importante, assim,
Tem outro elemento que a gente não comentou, que contamina ou trava isso, que é o processo do medo, Uhum. né? O medo de diversas naturezas, Sim. né? Existe o medo de errar, né? E esse medo de errar, às vezes ele tem algumas consequências, que é a omissão, por exemplo. Uhum. Né? E se a gente está falando de TARES, a TARES é uma tarefa de esclarecimento que ela é mais chata, que ela incomoda. É. Ela precisa ir, digamos assim, na raiz da estrutura da consciência. Uhum. Ela precisa apontar para a consciência, ajudar a pessoa a enxergar as suas disfuncionalidades. Então isso traz incômodo. Sim. Né? E a gente tem dentro da nossa evolução, a gente traz com a gente alguns conceitos que têm uma base errada, né? Que se sentir mal dentro de uma interação é obrigatoriamente ruim, depende, Uhum. né? Sentir mal, claro, se alguém chega e faz um processo deliberado de agressão para você, de coação, você vai se sentir mal. Isso Sim. é negativo, né? Mas quando você se depara com uma disfuncionalidade, quando a pessoa aponta para você ou consegue mostrar a partir de fatos, né? A sua incoerência no raciocínio, na forma de manifestar, aquilo te incomoda, você vai se sentir mal. Sim. Mas isso não é, esse sentir mal não é negativo, é positivo, porque você se deparou com uma realidade que você não sabia. Uhum. Né? Então, o medo, né? E o medo de errar, ele pode levar à omissão da pessoa perceber ou ter uma percepção, ter uma criticidade e não agir com medo de desagradar outra pessoa, por exemplo. Uhum. Né? Um medo de perder uma pessoa pela qual tem afeto. Né? Então, esse processo do medo é algo que trava, né, a manifestação consciencial. Né? Sim. E leva a equívocos de atuação. Né? Então, eu vejo que isso é um elemento que eu, por exemplo, você perguntou de elemento teático, né? Uhum. Esse processo do medo de errar, por exemplo, é algo que acompanhou a minha manifestação. Ainda é presente, né, na minha estrutura de manifestação. Uhum. Mas é algo que estou sempre buscando aprofundar novos elementos, né, dessa forma de funcionamento que precisam ser superadas. Sim. Né? E aos poucos você vai, né, ampliando a sua cognição sobre a estrutura, sobre as raízes, né, Uhum. desse comportamento. Né? Então existe um medo que é um pouco natural, Sim. que é o medo de proteção até da questão do corpo físico. Né? Você tem que ter medo quando você vai atravessar a rua. Uhum. Né? Agora, tem aquele medo que a pessoa não consegue atravessar a rua. Também. Tem um pânico de atravessar a rua, né? É Aham. natural. Então, só que a gente... o medo, ele é algo que faz parte da vida humana e da própria evolução. Só que Uhum. ele tem que ser algo que não atrapalha. Sim. E mais do que isso, assim, em processos de interassistência, você tem que, ao longo do tempo, eliminar esse medo. Uhum. Entende? Sim, tem uma coragem cosmoética. Exato. Né? Então, assim, quando a gente fala de tarefa do esclarecimento, o objetivo é a pessoa eliminar o medo. Tem que eliminar o medo de errar. Né? Porque o medo também tem uma base egocêntrica. Uhum. Verdade. Né? Tem uma preocupação consigo. Né? Se a gente fala das relações do processo intraconsciencial. Uhum. Né? Tem uma preocupação com a autoimagem, de alguma forma. Sim, acaba tendo. Entende? Sim. E é interessante tipo, avaliar, né, a emoção do medo, porque ao mesmo tempo que Inês comentou que gera-se uma omissão com medo, pode ser uma omissão deficitária ou superavitária, né? A ideia é você conseguir utilizar do medo para realizar essas omissões superavitárias quando for oportuno, né? Exato. E evitar que gere uma omissão deficitária e isso gere um prejuízo para você ou para outras consciências. E dentro da TARES, eu acho que é acabar com o processo do medo, porque quando você amplia o seu discernimento, a sua cosmovisão, você vai encontrar a melhor forma, o melhor momento de você ter a sua ação interassistencial, de Uhum. você fazer a sua ação de desassédio. E não você não está sendo guiado pelo medo. Sim. Você está tomando a decisão a partir da análise dos fatos, do ambiente, das pessoas,
para você tomar a sua ação. Vou dar um exemplo prático, tá? Digamos que exista, assim, um processo de um conflito de grupo, tá? E alguém está percebendo. E aí ele precisa saber como é que ele vai resolver aquele conflito, tá? Em resolução daquele conflito implica numa necessidade de um diagnóstico, né? Diagnóstico de qual é a causa do conflito, quais são as pessoas envolvidas no conflito, quais são as situações envolvidas no conflito, quais os temas dos conflitos, né? Porque esse diagnóstico, primeiro, permite que a pessoa amplie a compreensão e, obviamente, o discernimento para saber qual vai ser o contexto que eu vou criar, né, para resolver esse conflito, quais as pessoas que precisam estar presentes para resolver esse conflito, qual vai ser as abordagens que vão ser assertivas para eu poder resolver esse conflito, quais as abordagens que eu vou ter que fazer para o grupo, que é um tema que é, digamos assim, transversal, né, no conflito que faz parte de todas as pessoas, quais são as abordagens individuais, né, que tem aspectos do conflito que são de uma pessoa, da outra pessoa é um outro problema, né? Então, esse entendimento permite a pessoa escolher o momento, a hora e a forma. E por isso aí não passa medo. Faz sentido. Entende? Não passa medo. Tem o processo da confiança a partir da ampliação da cognição sobre a ação que a pessoa vai ter. Né? Agora, comparando, se a pessoa está guiada pelo medo, ela não vai conseguir aprofundar em todos esses detalhes. Ela vai ficar preocupada que tem um conflito. Como é que eu vou resolver? Aí a pessoa fica preocupada, não, mas e se eu piorar o conflito? E qual vai ser o resultado que vai dar? Ela não vai conseguir encontrar, ou definir o momento certo de agir, a forma certa de agir. Entende? Entendo. Não vai conseguir se conectar com os amparadores extrafísicos, né? Com consciências extrafísicas também interessadas na resolução do conflito. Né? Porque o medo, ele traz um processo emocional. Né? E quando a gente traz essa carga emocional, a nossa capacidade de compreensão, de discernimento, ela é reduzida. Né? E aí, por mais que tenha a intenção, que a gente falou anteriormente, a intencionalidade está acertada. A pessoa está com a intenção de ajudar. Só que ela não está conseguindo compreender todas as variáveis intrafísicas, extrafísicas envolvidas, não tem um diagnóstico correto, né? E aí ela vai ajudar e acaba tendo um efeito contrário. Sim. Então, são os processos que você, quando você vai ampliando a sua compreensão, sua cognição sobre isso, vai ficando mais fácil. De você começa a fazer uma análise mais macro da situação. Exato. Mas eu vejo assim, para o inversor, a base começa no Greenvex. Sim. Tá? O Greenvex tem tudo isso. É verdade. Né? É um laboratório pequeno, menor, que tem uma oportunidade enorme de você aprender com os acertos e erros também. Sim. Né? E é um ambiente protegido. Né? Porque assim, está todo mundo ali com o mesmo pacto. Qual é o pacto? Eu quero aplicar uma técnica evolutiva, né? Você também quer, e nós vamos começar a colocar em prática essas teorias, essas vivências, entendeu? E eventualmente um vai passar do ponto, em uma coisa, em outra, e aí esse atrito, né, das cabeças, das ações, né, vai ajudando as pessoas a irem depurando o processo da compreensão. Muito bom. Realmente uma ótima teática inversiva dentro do Greenvex, né? Inclusive, no canal da Sinvex tem uma série de outros teáticas inversivas que abordam, né, o tema do Greenvex. Então, agora, chegando na reta final da nossa entrevista, né, infelizmente, qual dica você daria para o pessoal que está nos assistindo e que quer desenvolver essa postura assistencial mais cedo? Bom, eu acho que o ponto principal, né, é a pessoa começar a ter um maior nível de autocrítica. Né? Sem autocrítica, você não vai desenvolver a interessencialidade. Sim. Né? A interessencialidade, do ponto de vista assim, qualificado, a interessencialidade, quando a gente fala da tarefa do esclarecimento. Né? Fazer TACOM sem autocrítica é fácil. É o que é feito. Mas a assistência que a gente está falando, a interessencialidade, que nós estamos discutindo aqui, ela exige um maior nível de aprofundamento
na autopesquisa, né? E sem essa autocrítica, sem autoavaliação de si de uma maneira mais profunda, a pessoa não passa do primeiro degrau, Uhum. né? Fica no nível mais raso da manifestação consciencial. Sim. Ah. Muito bom. Ótima dica. Então, tem algum tópico que a gente não comentou aqui que você gostaria de abordar? Eu acho que a gente falou de uma maneira mais assim superficial sobre o parapsiquismo interassistencial, Uhum. né? Que eu acho que é um tema também muito relevante, né? Que é assim a tarefa do esclarecimento, a interassistência que a conscienciologia propõe, né? O que a gente entende como sendo a base da evolução, ela tem uma conexão, uma lógica com o parapsiquismo, Uhum. né? Então, um aspecto importante para o inversor, aquela pessoa que está começando a aplicar INVEX, é essa aplicação, o domínio das técnicas energéticas, Sim. né? O desenvolvimento das sinaléticas energéticas, né? Esses sinais energéticos, anímicos, parapsíquicos, né? Vão servindo de indicadores para a atuação da pessoa, para a qualificação da atuação, né? Uhum. Então, o domínio da capacidade de movimentar energias, as experiências de interação com consciências extrafísicas, a participação em atividades interassistenciais que formam campos, né? Por exemplo, um curso de campo, uma dinâmica parapsíquica. São interações que criam ali, digamos assim, mais reforço nessa argamassa, né? Uhum. Que a gente estava falando desse edifício da capacidade interassistencial, que acho que é o ponto mais sério, né? Uhum. Da interassistência que a gente falou um pouco, né? Aqui nesse bate-papo, né? Não é uma entrevista, mais um bate-papo. Que é essa interação com as consciências extrafísicas, né? São consciências assim como nós, que estão na dimensão extrafísica, né? E que estão interessadas também em qualificar ou ajudar nesse processo de desenvolvimento, Uhum. né? Então, para a gente ter essa interação mais qualificada, é preciso também aplicar ou desenvolver essa capacidade de expansão ou de soltura, né? Das nossas energias, né? E a energia também serve como elemento de diagnóstico na interassistência, né? Sim. A gente falou até de intencionalidade, né? Pelo processo da leitura das energias, né? Da psicometria das energias, você consegue perceber o nível de intenção, se tem algum aspecto de intencionalidade torta da outra pessoa, né? E isso também cria elementos para você conseguir se organizar. Em alguns momentos você tem que se fechar, você tem que se proteger, Uhum. né? Porque senão a gente cria aquela noção muito inocente que o processo das interrelações, da interação com as pessoas, com os grupos, obrigatoriamente sempre vai ter um retorno, digamos assim, que não é agressivo. Uhum. Né? Não, muitas vezes existem situações que você precisa ampliar sua perspicácia, sua compreensão, né? Sim. Perceber isso. E o elemento parapsíquico, ele traz isso. Só que parapsiquismo, percepção sem a mental somaticidade, também traz problema. Uhum. Né? Então, tem pessoas que são muito sensitivas, né? Mas precisa ter os elementos cognitivos para a cognição, a mental somaticidade, a intelectualidade, ela serve para você ampliar o número de hipóteses, para você ampliar as possibilidades de compreensão e de análise de uma percepção, de um Uhum. fenômeno que você tem. Uhum. Né? Então, é com esses elementos que você vai desenvolvendo essa questão do parapsiquismo interassistencial. Né? Você Uhum. precisa estudar, entender mais, desenvolver a sua cognição, desenvolver o processo da mental somaticidade, expandir suas energias, desenvolver fenômenos, ou experimentar fenômenos, né, parapsíquicos, e aí depois você precisa analisar isso. Uhum. Essa análise depende da criticidade, Sim. depende desse arcabouço cognitivo, que tem a ver com o processo intelectual, então a leitura é fundamental, né, para você conseguir fazer análise da experiência, tecer as hipóteses, testar as hipóteses, Uhum. né, conseguir separar ali os elementos emocionais, os elementos externos, entende? Então, assim,
A qualificação desse processo paraperceptivo, quando ele é estruturado dentro de uma lógica interassistencial, tem efeitos muito positivos. Uhum. Porque se a pessoa está focada ou centrada dentro das suas ações, né? Fazer assistência aos outros e com o processo parapsíquico, você vai ter ressonância com consciências extrafísicas interessadas no mesmo tema. Uhum. Né? E consciências com um nível de maturidade, de lucidez maior também. E aí, se a gente pega isso nos laboratórios que a gente comentou, tarefa energética pessoal, TENEPS, docência, né? São laboratórios que permitem a qualificação da interassistência. Se isso vai assentado, vai dentro de uma lógica de parapsiquismo interassistencial também, a pessoa vai ter possibilidades de avançar mais rápido. Uhum. Né? Verdade. Muito bom, muito bom. Lembrando que você não precisa acreditar em nada do que a gente está falando aqui, né? E a ideia o inteligente é ter suas próprias experiências, né? Esse é o princípio da descrença que a gente traz aqui dentro da Conscienciologia. Mas olha, gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? Para os inversores existenciais. Muito obrigado, Alessandro, pela presença. E nós chegamos, então, ao final de mais um Teática Inversiva. Então, lembre de deixar o gostei, ou se não gostar, comentar por que não gostou, sugestões para a gente melhorar o nosso Teática Inversiva, além de, claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, que possivelmente se identificam com o tema, que podem ter interesse na inversão existencial, e, é claro, se inscrever no nosso canal, né, para acompanhar os próximos vídeos. O canal aqui da Simvex tem uma série de vídeos muito ricos, muito importantes sobre inversão existencial. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.